Olá, meus seguidores, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrônica é Ciência. No vídeo de hoje vamos partir aqui para um reparo ou possível reparo de fontes, dessas fontes de câmera IP, por exemplo, IP Wi-Fi, carregadores de celular em geral também, essas ponteiras aqui, carregadores de celular em geral, beleza? É chamado de AC Adaptation, o adaptador AC. Ele vai receber uma tensão alternada, vai converter, por exemplo, em 5 volts por 2 amperes. Antes de partir para um possível reparo, vamos conectar um cabo USB aqui que é da iluminação do meu tripé. E vamos conectar aqui até a régua de alimentação. Ligar a alimentação aqui. Vamos fazer um teste. Como a gente pode ver aqui, não está acontecendo nada, tá bom? Em alguns momentos começa a dar uma piscada, mas ela está com problema, tá certo? Então a gente vai proceder ao reparo aqui dessa ponteirinha de carregamento. Para a gente ter acesso ao circuito, nós precisamos abrir essa ponteira. No caso, essa ponteira aqui, a abertura dela aqui embaixo para a gente romper. Geralmente ela é lacrada, colada, por exemplo. Nós iremos colocar a faca aqui, olha, e ele irá romper às vezes com facilidade, às vezes com um pouco mais de dificuldade. Tem alguns outros que é diferente, ou é parafusado, ou a blindagem é muito mais forte. E você acaba estragando a case, essa carcaça, ao abrir, ok? Bom, depois que você abriu ela, você vai ter acesso ao circuito. Então, se você não danificar a case, provavelmente, cara, o reparo que você for fazer vai deixar o teu carregador como sempre foi, né? Novo e praticamente original. Essa parte que ele desencaixa, como a gente pode ver. Aqui você também pode medir com o multímetro para ver se, por exemplo, está chegando corrente. Porque às vezes pode ser um problema aqui, tá? Às vezes fecha curto e ele estoura aqui também. Já peguei alguns carregadores assim. Para você ver se realmente essa parte está funcionando, você vai colocar um multímetro na escala de continuidade, tá bom? É essa escala que a gente vai utilizar para medir praticamente todo o circuito. E você pode medir, ó, dessa ponta até aqui, para ver se está passando corrente. Está passando. Dessa ponta até o outro lado. Olha aqui. Tá meio ruim, então você deve tomar cuidado. Só que testa para ver se o multímetro está passando, as ponteiras estão boas. Bom, então essa parte que a gente vai ter que dar uma raspada, porque às vezes ele pode estar deixando de conduzir corrente elétrica aqui, tá bom? É um dos problemas que pode acontecer. Com o circuito em mãos, agora a gente vai colocar numa garrinha aqui, tá certo? E a gente vai começar a medir principalmente os componentes semicondutores, resistores, diodos também, tá? Aqui nós temos dois componentes semicondutores. Nós temos uma ponte retificadora e um controlador de carga, tá? É muito fácil para ver se eles estão danificados. A gente vai deixar o multímetro na escala de continuidade, que ele vai soar o bip, tá certo? Eu posso até utilizar a própria ponteira do carregador para estar deixando aqui de suporte do meu multímetro e a gente vai fazer o teste, tá bom? Aqui é a entrada de energia alternada, tá certo? Aqui ele vai entrar nesses dois pontos. Ele vai vir através de um resistor. Olha aqui então, deixa eu virar melhor aqui para vocês verem. Aqui vai ser a entrada, o ponto de energia alternada. Nessa entrada aqui nós vamos ter um resistor. Esse resistor aqui, a gente pode medir ele. Mas geralmente, se ele queimar, ele vai continuar conduzindo numa boa, tá? Olha, aqui tá passando. Então ele vai vir para essa ponte retificadora. Aqui entra alternado e sai positivo e negativo. Deixa eu ver se eu aproximo mais. Praticamente todos esses circuitos modernos, eles são assim. Então a gente vai fazer um teste aqui. Primeiramente, ver se não tá passando direto aqui, tá? Não. E a gente vai ver se não tá passando direto aqui. Também não. A gente agora vai medir desse ponto até aqui. Tá passando, como é para ser, 626. Desse ponto até aqui, ao contrário, não pode passar.
Aqui não pode passar. Agora aqui ele tem que passar. 628. Esse componente aqui, portanto, ele está bom. Aparentemente todos os resistores estão bons, porque não está aparecendo que eles estão queimados, tá? Quando eles estão queimados aqui, pessoal, ele fica preto aqui no meio. Nessas letras aqui eles ficam escuras, tá? Aparece um sinal de explosão aqui, de carvão, tá certo? Aqui nós podemos fazer o teste também nesse semicondutor. Não está indicando que está queimado. Desse lado não passou, como deve ser. Tá? Então, esses componentes aqui, em nenhum momento, quando eu coloquei as ponteiras aqui, o meu multímetro bipou. Provavelmente, quando bipar, é sinal que eles estão com problema, estão queimados. Então, eles passaram com a resistência certa aqui, tá? Olha aqui. Desse lado não passou, mas esse passou com uma resistência certa. Olha, mesma coisa esses caras aqui. Ó. De um lado passa, de outro não passa. Na medição, esses componentes estão com as características originais, tá? Com a característica original de fábrica. Bom, então nenhum desses componentes estão ruins. Agora eu vou fazer o teste nos outros componentes aqui, tá? Geralmente são semicondutores, mas vai saber, às vezes pode ser outro componente, tá certo? Tem que ver se os capacitores não estão estourados, ver se o enrolamento do transformador não está queimado. Vamos medir o próximo semicondutor, o próximo e último semicondutor, tá certo? Deixa eu virar um pouco mais aqui. E a gente vai fazer o teste aqui. Bom, esse diodo ele está bom. Então a gente vai começar a ver outros componentes aqui, galera, tá? Para ver se não tem problema com eles. Depois dos testes que eu fiz aqui, eu pude chegar à conclusão que os semicondutores, que são esses componentes, ponte retificadora, oscilador aqui, que é esse aí, está ok. A medição dos resistores também está compatível com o que diz aqui na descrição deles, não tem nenhum queimado. Se você não sabe, por exemplo, quanto que é um resistor de 305, é muito simples, é só você pesquisar no Google. Um resistor de 305 é de 3M. Um de 3R3 é de 3R3, é de 3 ohms,3. Portanto, é muito fácil de você descobrir qual é o valor desses componentes, tá? Bom, galera, eu vou fazer a ressolda aqui de alguns componentes que aparenta tá com solda fria e vou trocar esse capacitor aqui. Um dos motivos é porque a luz está piscando, né? Por exemplo, quando eu conectei o meu tripé aqui, ele começou em alguns times, em algum tempo assim, ele dá uma piscada na luz, por exemplo, da iluminação do meu tripé. Então, um dos casos que pode ser é capacitor danificado. Eu vou trocar primeiro este capacitor aqui e posteriormente, se não voltar a funcionar, esse cara aqui, porque todos os resistores e semicondutores que são CIs, pontes retificadoras e até mesmo o diodo estão bons, tá certo? Então provavelmente algum capacitor aqui está bom. Esse resistor aqui também tá beleza. Eu vou trocar esse capacitor que é de 4.7 por 400 volts. Vou colocar um aqui de 22 micro, vamos ver se dá um foco. 22 por 250 volts, minha rede é 110, então provavelmente vai funcionar. Caso a tua seja uma rede de 220, daí você coloque por 400 volts aqui, tá bom? Então eu vou substituir para ver qual que vai ser o resultado aqui da troca dele, ok?
Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar novamente essa ponteira aqui, tá? Que é pra gente fazer o teste. Aqui a gente pode dar uma apertada para ele travar melhor. Esse capacitor ficou um pouco grande, dá pra gente dar uma puxada aqui nessa parte, tá? E deitar ele um pouco, mas aqui eu posso plugar aqui, vou desligar toda a iluminação aqui, a energia, só pra gente fazer um teste aqui, direto nessa ponteira agora aqui. Depois de efetuada a troca do capacitor, a gente pode ver que já acendeu aqui. Eu vou ligar e a gente pode ver que a iluminação já voltou, ok? Então é isso aí, galera, é apenas o capacitor. Eu tive que tirar ele um pouco e reposicionar ele de lugar, deixar ele meio deitado para ele poder entrar na case, tá bom? Mas aí então, galera, tá? O reparo deu certo, beleza? Às vezes aí verifica, pode ser apenas o capacitor do teu carregador de celular, ok? Joia? Então até mais, tchau, tchau.